Muito bem, pessoal. Agora, continuando o nosso papo sobre os encontros vocálicos e consonantais. Agora a gente vai falar dos encontros consonantais, na sequência, os dígrafos. Então, se antes eu tinha o encontro de dois sons vocálicos, de vogal e semivogal, ou de duas vogais, ou de uma semivogal, mais uma semivogal, como é o caso do tritongo, agora nós teremos encontros de consoantes. E a gente precisa de lembrar, então, que consoantes não têm sons próprios, tá? Já as vogais e semivogais têm som próprio, mas as consoantes não têm, tá? E isso vai fazer parte do nosso estudo. Então vamos lá. Os encontros consonantais podem ser classificados em perfeito, imperfeito e misto, que vai ser a mistura do perfeito com o imperfeito. Vamos começar aqui pelos encontros consonantais perfeitos. As consoantes, nesse caso, não se separam, permanecendo dentro da mesma sílaba. Ok? Como é o caso da palavra clara. Ó, clara. Eu tenho o CL, são duas consoantes, numa única sílaba. Agora, detalhezinho. Para que essas duas consoantes sejam consideradas um encontro consonantal e não um dígrafo, cada uma delas tem que ter aqui um som. Então, foneticamente, se eu fosse representar a palavra clara, eu colocaria assim, ó, K, que é aquele som de K, né? L, A, R, A. Beleza? Clara. A mesma coisa na palavra livro. Livro. Ó, tanto o V quanto o R produzem som. E estão na mesma sílaba. Isso é um encontro consonantal perfeito. A palavra próximo. Próximo. O P e o R estão na mesma sílaba e os dois produzem som. Tá? Quando a gente chegar no dígrafo, vocês vão ver que às vezes nós teremos um encontro de duas consoantes, mas eu não vou chamar de encontro consonantal, e sim de dígrafo, porque não teremos dois sons, nós teremos um único som. Tá? Agora, o encontro consonantal imperfeito é quando as consoantes elas estão juntas na palavra, tá? Mas na hora da separação de sílaba, elas se separam também, como é o caso de objeto. Ó, objeto. Ok? Então eu tenho a separação do B e do J. Corpo. Eu tenho a separação do R e do P. Magnífico. Ó, magnífico. Eu tenho a separação do G e do N. Ok? E isso é um encontro consonantal, porque nós temos o encontro das consoantes na palavra, mas imperfeito, porque na hora da separação de sílaba nós temos sílabas diferentes. Já o encontro consonantal misto é quando nós temos os dois acontecendo ao mesmo tempo, na mesma palavra. Como é o caso aqui da palavra destro. Eu tenho 3 consoantes juntas na palavra, 3, mas na hora da separação de sílaba, destro. Uma delas se separa, nesse caso o S com um T vai ser um imperfeito, e o T com um R vai ser perfeito. Isso é o que eu chamo de misto, porque na mesma palavra ocorrem essas duas situações. Distraído, a mesma coisa. Ó, distraído. O S se separa do T, mas o T não se separa do R. Filtragem. O L se separa do T. Filtragem. Mas o T não se separa do R. Ok? Veja o seguinte. Nesse caso de filtragem, o L tem som de U. Tá? Então, foneticamente falando, eu iria transcrever dessa forma a palavra filtragem, com J, né? Lembrando lá que o J que tem esse som de J, né? E o E com tio. Filtragem. Tá? Foneticamente falando. Mas, dentro do nosso vocabulário, o L é uma consoante. Então, nós temos aqui, sim, um encontro consonantal. Beleza? Bom, além dos encontros consonantais perfeitos, imperfeitos e mistos, a gente também pode considerar que existe um encontro consonantal fonético, que é quando não está necessariamente escrito, mas que a gente percebe que o som seria de consoantes. E isso ocorre com a letrinha X.
A letra X pode ter vários sons, né? A letra X pode ter som de S, que a gente viu, pode ter som de X, que é aquele chiado, pode ter som de Z, e pode ter esse som aqui, ó, que é o KS. São dois sons separados, como é o caso da palavra táxi, né? Táxi, foneticamente falando, ela é assim, ó, tá, que, si, não é? Então, esse X, ele produz esses dois sons. Foneticamente falando, é um encontro consonantal. Só que a gente chama de encontro consonantal fonético. A mesma coisa em boxe. Em boxe eu tenho, ó, bo, que, se, não é? Então, de novo, o encontro consonantal no som. Não na escrita, não é na grafia, é no som. Oxigênio, mesma coisa. Ó, o, que, si, g, ni, o. Oxigênio. Ó, o K e o S. Beleza? Então, isso é um encontro consonantal fonético e não gráfico. Gráfico é quando nós temos a escrita, igual aqui atrás. O C e o L, o V e o R, o P e o R, o B e o J, o RP, o G e N, tá? E fonético é quando nós temos apenas uma letra que produz mais de um som. Uma consoante produzindo mais de um som consonantal. Fechou? Agora, o que é o dígrafo? O dígrafo, ele pode ser tanto um dígrafo consonantal quanto um dígrafo vocálico. O dígrafo nada mais é que, vamos colocar aqui, ó, o encontro de letras, que pode ser aqui tanto vogal quanto consoante, formando um único som. Beleza? O dígrafo consonantal forma um único som de consoante. E quais são esses dígrafos que nós encontraremos? O LH, CH, NH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha, XC, XS. Só que cuidado, não é em todas as palavras. Tá? Por exemplo, a palavra quando. Essa palavra quando, aqui. O Q e o U não estão formando um único som, não. O Q e o U, os dois produzem sons separados. Porque eu falo quando, não é? O U aparece no quando, certo? Agora, na palavra máquina, ó, máquina. O Q e o U formam apenas um som, o som de K, certo? A palavra corrida, eu não falo corrida, não é verdade? Eu falo corrida. Então, esses dois R's aqui, eles têm apenas um som, tá? A palavra galho, o L e o H aqui produzem também um som, que a gente pode representar como lambda, lembra? Por exemplo, a palavra, deixa eu pegar aqui, chuva, ó, com CH. Esse C e H estão produzindo apenas um som, que é o chiado do X, certo? Isso é um dígrafo consonantal. Então, são duas consoantes produzindo um único som. E o dígrafo vocálico ocorre quando eu tenho uma vogal mais uma consoante, que é o caso do M e do N, formando um único som. A gente já viu isso aqui, né? A palavra mundo, esse U com N, ele tem esse som aqui, ó, U com tio, não é? A palavra lindo, esse I com N está formando o I com tio, certo ou não? A palavra lâmpada, esse A com M aqui, independente se tem circunflexo ou não, está formando o A com tio, o som do A com tio, o som do I com tio, o som do U com tio. Certo? Não é complicado, né? Só que, ó, é preciso ter especial cuidado na identificação de alguns dígrafos, como o QU, o GU, o SC, o XC e o XS, como eu disse agora há pouco, porque podem atuar também como encontros consonantais, conforme a forma como são pronunciados. Por exemplo, o que são dígrafos? A palavra queda é um dígrafo.
Porque no Q e no U eu tenho apenas um som, o som do K. Sim ou não? Sim. Agora, na palavra 50, eu tenho aqui o som do K mais do U, porque eu pronuncio 50. Ó, o U sai som. Eu não falo 50, né? Antigamente, na nossa grafia, a gente tinha trema, que são essas duas bolinhas em cima do U, representando que o U produzia som. Mas com a nova reforma ortográfica, nós perdemos esse sinal gráfico chamado trema, e agora fica um pouquinho mais difícil saber o que é um dígrafo e o que é um encontro consonantal. Tá certo? Ó, a palavra quitanda. O Q e o U tem som de K. Porque eu não falo quitanda, eu falo quitanda. Já na palavra tranquilo, o Q e o U formam sons separados, tá? K e U. A palavra nascer, nascer. Ó, aqui o nascer tem apenas um som de S. Eu não falo nascer, eu falo nascer, nascer. Apenas um som, tá? A palavra piscina, mesma coisa, só o som de S. A palavra exceção, esse X com C, mesma coisa, só o som de S. Eu não falo exceção, na verdade, eu falo exceção, né? A palavra excelente, mesma coisa, som de S de novo. Diferente daqui, ó, excremento. Aqui eu tenho o som do S e depois o som do K. Excremento, né? Se eu fosse transcrever tudo foneticamente, ficaria assim, ó. Ó, ó, o E com N, né? Forma aquele E com tio. Excremento. Perfeito? Escravidão. Como é que ficaria foneticamente? Ó? Ó, o tio, né? Porque tem esse dan. E esse O, ele tem o som de U. Porque depois do tio, né? Ele vem, parece escravidão. Eu não falo escravidão O. Eu falo escravidão U. Né? Então é escravidão. Certo? Então, esse S com C, eles têm um encontro consonantal, porque os dois produzem som. Mesma coisa escolha, mesma coisa quase, tranquilo, 50. Já aqui nos dígrafos não produzem dois sons, produzem apenas um. Tá? Então, ó, vou colocar aqui. Um som. E aqui, dois sons. Perfeito? Simples, não é verdade? Então, galera, é isso daí sobre os encontros vocálicos e encontros consonantais. Este foi o capítulo 10 do nosso livro. Perfeito? A próxima aula a gente vai falar um pouco sobre acentuação. Um beijo na alma e até a próxima.